Pai, em nome de Jesus, primeiro, muito obrigado, tudo isso que nós temos vivido, nesses 7 anos, mas de uma forma muito especial nesse mês. Obrigado pelos amigos do Senhor, que são nossos amigos, que têm vindo nos abençoar aqui, hoje especialmente pela vida do Leandrinho, dessa banda, do Juninho, dos meninos que estão com ele, essa galera que é de Porto Alegre, mas parece que é do Nordeste, traz um calor diferente para nós aqui. Que povo de Deus, obrigado, Senhor, por todos que têm passado aqui, derramado aquilo que têm vivido na sua presença. O que eu te peço agora, Senhor, se é que há espaço para pedir mais alguma coisa, por tanto que o Senhor já tem nos feito, é que o Senhor fale agora e não eu. Usa a minha vida, Senhor, que eu realmente tenha sensibilidade agora na minha mente, no meu coração, e que eu me conecte com o Teu Espírito Santo, para não falar coisas que são da minha mente ou da minha boca, mas, como diz a Tua palavra, eu creio que aquele que pregue, faça como se estivesse falando a própria palavra de Deus. Eu creio nos Seus oráculos, eu creio naquilo que o Senhor nos ensina, e humildemente eu me coloco à sua disposição, que eu não seja um problema, que eu não seja um apesar, mas que eu seja um através, para que através de mim essas pessoas possam ouvir a sua voz e a sua palavra, porque a única coisa que pode transformar as nossas vidas, Senhor, é o poder que há no Evangelho, do qual nós não nos envergonhamos. Nós cremos que o Evangelho é o poder que salva aqueles que creem. Então, eu desejo que hajam corações nessa noite que creiam na Tua palavra e possam ser então transformados pela glória e pela presença do Senhor, que já ocupa esse lugar de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, e aplauda o nome de Jesus mais uma vez. Aleluia. Sabe, queridos, a igreja de Jesus, ela só existe por um propósito. Quando o Senhor estabelece a sua igreja, quem estabeleceu a igreja não foi Pedro, não foi Roma, por mais que Pedro tenha sido aí um dos primeiros, padres apóstolos ali, um dos pais da igreja, os primeiros apóstolos até antes, dos padres apóstolos, como se fosse um patriarca da nova aliança, Pedro é o primeiro bispo ali de Roma, ele que institui a igreja, que foi a igreja mais promissora no primeiro século, ele discipula Marcos, que é o autor do primeiro evangelho, que Paulo tinha largado de mão, e Pedro adota e faz de Marcos o sucessor dele em Roma. E a igreja se torna uma igreja muito proeminente a partir de Roma por causa de Marcos, Marcos, que provavelmente é aquele jovem que quando Jesus foi preso fugiu nu, só enrolado num lençol. Olha como que Deus pode mudar a história das pessoas, Marcos, que talvez a última ceia ali tenha sido celebrada na casa da sua mãe, como a gente consegue entender por alguns sinais que estão ali no seu próprio evangelho. Esses camaradas aí estabeleceram a continuidade daquilo que Jesus já tinha instituído. Quem instituiu a igreja foi Jesus, não foi nenhum homem. Pedro, que é a pedra, esse pedaço de pedra, o Petros, o fragmento da rocha, não é sobre ele que a igreja é estabelecida. Quando Jesus disse sobre essa pedra, Jesus está falando sobre si mesmo, O hebraico tem as suas próprias características linguísticas, e fica muito claro que ele diz: você é Pedro, você é um fragmento de algo, e Pedro, como você é um pedaço de algo que é a rocha, Jesus é a rocha, Jesus é a pedra angular, você vai ser estabelecido a partir da verdadeira rocha, que é Cristo. A igreja de Cristo está estabelecida na rocha, sobre essa pedra, sobre essa rocha, não sobre o Petros, não sobre o pedaço, sobre aquilo que é inteiro. Quem está me entendendo? Nós fazemos parte daquilo que Jesus está estabelecendo por causa de uma revelação. Então existe uma revelação para que a igreja seja estabelecida. Então aqueles que creem pelo Espírito na palavra de Deus são aqueles que são fragmentos da rocha, tanto que o próprio Pedro depois vai escrever que Jesus é a principal pedra angular, mas nós fazemos parte de pedras vivas que estamos construindo essa igreja. Paulo vai fazer isso em Efésios também, fala da mesma coisa. Nós somos pedras de uma construção fundamentadas sobre uma rocha, a principal pedra de esquina, a pedra angular, o fundamento. Nós estamos fundamentados nele, amém, irmãos? Isso é a igreja, mas a igreja é fundamentada em Jesus com um propósito. E qual que é o propósito? A pregação do evangelho. Diga comigo: meu propósito, eu fui salvo, fui chamado para ser um discípulo e um pescador de almas. Nós fomos chamados para continuar pregando o evangelho. João Batista, que é o primeiro homem a estabelecer o parâmetro para que a nova aliança então venha, João Batista, que prepara o caminho para Jesus, ele prega um batismo de arrependimento, anunciando um reino que seria iminente. Diz: é chegado, o reino de Deus está se aproximando. Então se arrependam, creiam nessa pregação, sejam batizados para a remissão dos pecados. E quando Jesus vem, Jesus não muda o discurso, Jesus só diz agora que o tempo alterou. O reino de Deus não está chegando. Jesus olha para si mesmo e diz: é chegado o reino de Deus. Então arrependam-se, creiam no evangelho.
Os apóstolos vêm depois de Jesus e eles apontam para Jesus que foi crucificado, morto e ressuscitou. Diz: vocês perseguiram o Filho de Deus, vocês mataram, mas ele não pôde ser preso no inferno, ele não pôde ser preso no Hades, porque ele era santo de Deus. E agora quem crê nele precisa se arrepender, ser batizado, salvo dos seus pecados e seguir essa palavra. O que a gente está fazendo aqui 2000 anos depois? Diga comigo, a mesma coisa. Diga com convicção, a mesma coisa. Nós estamos anunciando o Evangelho para que as pessoas então, pela palavra de Deus, tenham suas vidas transformadas, sejam salvos, sejam livres do fogo do inferno. Muitos perguntam para mim: pastor, como que você está? E eu digo o quê? Melhor do que eu mereço. Por que eu digo melhor do que eu mereço? Porque eu sei que na minha natureza pecaminosa, o meu merecimento era o inferno, ninguém merecia o céu. Eu merecia ser condenado. Em pecado eu fui concebido, gerou-me a minha mãe em pecado. Por mais santa que seja a pastora Rosa, por melhor mulher que ela seja, ela me gerou em pecado. É fruto do pecado. Todos nós, na nossa natureza carnal e humana, fomos concebidos em pecado. Mas a partir de Jesus, apenas quem crê em Jesus e confessa Jesus, pode nascer de novo uma vida no Espírito. Se você não crê e não confessa que Jesus é o seu Senhor, você ainda está preso nos seus pecados. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem da fé que nós pregamos. Por que nós pregamos essa mensagem então? Porque o desejo do coração do Pai é que todos os homens sejam salvos. A graça de Deus se revelou, se manifestou salvadora a todos os homens, mas especialmente aqueles que creem. O convite é para todos, mas o acesso ao banquete é para aqueles que creem. O chamado é para todos, mas a eleição é para os que creem. Quem está comigo aqui? Então, a partir desse momento que nós pregamos o Evangelho, nós estamos aqui, como Paulo diz em 2 Coríntios no capítulo 5, fazendo um apelo. Deus está fazendo o seu apelo por nosso intermédio, é o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5. Ele diz: reconciliem-se com Deus, porque ou por meio de Jesus nós ajustamos a nossa vida com Deus, ou nós vamos perecer nos nossos pecados, por melhor que nós sejamos. Pode falar: pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Eu também me achava uma pessoa boa. Não tem nada errado com ser bom, mas quando a gente se acha bom demais, a gente nega ajuda. Quando a gente se acha correto demais, a gente está se comparando a outros, que talvez no padrão humano estejam abaixo de gente, mas Deus não julga segundo as aparências. Tem gente que parece que é pior do que você, mas está entrando no céu primeiro, porque sabe que precisa de ajuda e estende a mão para Jesus agarrar. E esse é o nosso apelo. É para que nós paremos de olhar para nós mesmos e nos compararmos com outros, porque sempre vai parecer que alguém é pior do que a gente. Paulo disse, Paulo era um cara bom, ele fala: para que esse evangelho se mostrasse poderoso, ele se revelou a mim. Ele fala: eu, Paulo, o pior dos pecadores. Mas ele diz: para que esse evangelho se mostrasse poderoso, eu, o pior dos pecadores, tive a minha vida transformada a partir da pregação do evangelho. Então, quando nós entendemos isso, nós cumprimos o nosso propósito. Você não foi chamado para Jesus por outra coisa que não seja chamar alguém para Jesus. Eu vou repetir isso, talvez você não entendeu. Você não foi chamado por Jesus a não ser para outra coisa que não seja chamar outra pessoa para Jesus. Jesus te chamou para chamar outro, meu amigo. A coisa começa assim: os discípulos de Jesus, lá em João, no capítulo 1, no versículo 29, depois no 36, João Batista aponta para Jesus e diz: olha lá, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dos seus discípulos era Simão, Cefas, para quem Jesus dá o nome de Pedro depois. Ele largou João Batista na hora e falou: bom, se ele é Jesus, eu vou seguir Jesus. Ele deu 2 passos, viu o seu irmão André e falou: veja, é o Cordeiro de Deus, vamos seguir ele. E aí Jesus olha para ele e falou: esse cara tem a natureza que eu preciso. Um pregador do evangelho é aquele que foi salvo e sabe: ou eu salvo alguém, ou eu estou fazendo nada aqui. Ou a gente está chamando gente para seguir Jesus, ou a gente está esquentando o bumbum nessa cadeira, e nem é a melhor cadeira para esquentar o bumbum que existe. Jesus não te chamou para você se sentar nessa cadeira e você está salvo e está tudo legal. Não, não é assim. Enquanto existem pessoas que não ouviram que eles precisam de um Deus que vai transformar a vida deles, a gente está errado se a gente ficar parado. E eu quero falar muito sobre isso, porque existe dentro de nós um certo egoísmo de rebanho, retomando de certa forma ali a nossa série Ovelhas. Existe sobre nós um certo egoísmo de rebanho, que parece que quando os que estão perto de nós já estão protegidos, está tudo certo, que Deus também quer quebrar um pouco nessa noite em nome de Jesus, amém? Você quer ser confrontado pela palavra que muda a sua vida, que te posiciona? Então eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas no capítulo 10, e eu creio que essa mensagem na verdade é um compilado de muitas mensagens que eu já preguei, muitos pontos que eu já passei por algumas mensagens.
ela é como se fosse um ajuntamento de uma provocação em relação a isso. Porque eu sei que o Espírito Santo, irmão, se você acreditar nisso, sabe? Eu quero falar especialmente com quem está só indo para o clã, ou quem não está nem indo para um clã ainda. Se você acreditar nessa mensagem hoje, até o final do ano, de você vai sair pelo menos mais uns 3 clãs, pelo menos mais umas 3 casas vão ser alcançadas. Quem acredita nisso? Quem levanta a mão e dá glória a Deus por isso? Beleza, na minha conta aqui a gente já tem 100 clãs até o final do ano. Sabe, eu acredito muito no culto nos lares. Eu acredito muito nessa pregação do evangelho que abraça alguém e coloca para sentar na sua mesa. Mas muitos líderes nossos talvez estão lá no clã, estão funcionando, já estão pregando ali para o seu grupo, então começa a criar aquele grupinho e tem um certo egoísmo de rebanho, porque o nosso clã é legal. Então a gente está bem aqui, a gente está ouvindo a palavra, a gente toma um cafezinho, come um bolinho, está da hora aqui, está gostosinho, sabe aquela coisa da tenda? Jesus, está tão gostoso aqui, vamos fazer uma tenda. E Jesus está querendo tacar fogo na sua tenda hoje, está querendo jogar gasolina na sua tenda, você tem que sair dali. Porque tem pessoas que precisam de você, meu amigo. Tem gente que fala tão bem, que é um vendedor bom, que é um cabeleireiro, que é um mecânico, que é gente que alcança cliente, um dentista, sei lá, um advogado, tão proficiente na sua profissão ali em alcançar, em se conectar, em vender, em fazer a coisa girar, mas não está liderando um clã ainda, não abriu sua casa para falar de Jesus. Jesus está puxando a sua orelha nessa noite através dessa palavra. Você vai sair daqui, um fogo santo vai pegar no seu travesseiro, você não vai conseguir dormir, porque seu juízo vai queimar à noite. Você vai ficar incomodado com isso, você vai falar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu não lidero um clã ainda? Eu tenho 10 anos de crente e eu só vou no clã para alguém não pegar no meu pé. Ah, Jesus vai puxar sua orelha nessa noite. Tem gente que vai dormir com a orelha quente nessa noite. Tem líder de clã que está aqui, que está no cafofinho lá, está 6 meses lá com 30, 40 pessoas no clã, está aquele bandinho, aquele rebanhozinho lá. Jesus vai jogar a sua mesa no chão nessa noite, eu creio nisso pelo poder da glória de Deus nesse lugar. Você vai sair daqui incomodado. Essa semana, se a gente tem 40 clãs, essa semana os pastores vão falar, pastor, preciso de casa. Aliás, quem tem uma casa aqui gostaria de ter um clã na sua casa? Queria ver gente sendo salva na sua casa? Levanta a mão aí. Quem tem uma casa e fala, eu queria ter um clã na minha casa, eu queria que minha casa fosse. Você vai me procurar. Quem levantou a mão? Quem não levantou a mão e Jesus está falando com você, levanta sua mão. Tem gente que é para levantar a mão. Quem queria ver gente sendo salva na sua casa, igual Levi, igual Mateus, levanta a mão. Quem está com a mão levantada, continua. E quem tem fé, e levanta a mão. Quem levantou a mão, eu não sei quem levantou a mão, porque eu não estou enxergando, mas você vai me procurar no final do culto. Essa semana a gente tem mais 10 clãs. Quem crê nisso, para a glória de Deus aí? Quem aplaude Jesus aí? Até o final da pregação a gente vai ter 30. Até o final dessa palavra a gente vai ter 30 clãs abertos aqui em Mogi, hein? Amém, irmãos? Estou pregando para crente ou posso fechar esse notebook para minha casa? Comer um lanche, que aliás hoje tem lanche novo ali, de costela de porco com barbecue. Se vocês não estiverem comigo aqui, eu vou comer um lanche que é mais gostoso. Meu café já esfriou. Entenda isso. Nós precisamos nos incomodar. O profeta Jeremias certa vez falou, era difícil para ele vencer com os obstáculos de falar com gente difícil. Sabia que Jeremias é chamado profeta chorão? Não o chorão do Charlie Brown Jr., que parte é profeta também, né? Tem umas músicas do chorão que são boas, mas não esse profeta chorão. Jeremias, o profeta da Bíblia aqui, do Antigo Testamento, profeta maior. Não é por causa do tamanho do livro, não, é pelo tempo de ministério, ok? Quando se pensa profetas maiores e menores, tem um pouco a ver com o período da duração do ministério profético e não o tamanho do livro. Amém, irmãos? Jeremias era chamado de chorão, de murmurador, tanto que ele tem um livro, né? Lamentação de Jeremias. Pensa num cara que chorava. Qual que era o choro de Jeremias? Ele estava cansado de falar com gente que não estava nem aí com Deus. As pessoas zombavam dele, porque ele tinha que trazer palavras duras. Ele falava, Deus, isso aqui me incomoda. E ele pensava assim, quer saber, não vou mais pregar, eu estou salvo mesmo, esse povo que se dane. Esse povo que vai tudo para o inferno, é melhor que eles vão para o inferno mesmo. Jeremias falou, tomara que pegue fogo nesse povo. Falou, prego, essa galera não está nem aí, estou me desgastando. E aí Jeremias foi falar com Deus isso, e aí o que ele diz? Ele fala, todavia, se eu penso nisso, existe um fogo cerrado no meu peito, meu coração começa a queimar. Assim como Paulo, Jeremias diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu não vivi para outra coisa, eu estou profetizando esse fogo no seu coração nessa noite em nome de Jesus. Quem quer ter esse fogo queimando no coração? Que vai entrar no Uber e vai falar, eu não vou entrar nesse carro e descer desse carro sem falar de Jesus. É isso. Eu não posso sentar numa carteira de escola, ei jovem, adolescente, eu não posso me formar 8 semestres na faculdade, sem ganhar em cada semestre pelo menos uma meia dúzia para Jesus. Você está lá por um diploma, ou você está lá para incendiar o coração de pessoas que precisam ser salvas? Meu Deus!
Não existem limitações para aqueles que creem. A questão é, nós somos salvos pela fé, irmãos, e a fé que nos salva, é a fé que nos posiciona, e bota a gente para trabalhar. Não tem como você ser salvo e não ter um fogo no seu peito. É uma noite de questionar se é que de fato nós somos salvos. Porque se você é salvo, o que arde no seu coração é o reino de Deus. Se você é salvo, você é alguém que espera o Senhor. Nós cantamos aqui, ou a gente é bobo e está pulando, fazendo showzinho. Você está animando um circo, pulando aqui igual o pastor, igual o loucão aqui, gritando Maranata, Maranata. Você sabe o que é Maranata? Maranata é o clamor daqueles que esperam que Jesus venha. E Jesus vem para buscar o salvo. Será que eu vou ficar satisfeito vendo Jesus me buscar, subindo para o ar, e ver a minha família, as pessoas que estudaram comigo, trabalharam comigo, ficando embaixo? O clamor do Espírito não é esse. Não é possível que você quer subir e ver seus parentes ficando no chão. Que você vai passar numa escola com 50 alunos que começam na faculdade, geralmente terminam uns 25, e você sobe, a sua sala fica. Será que o nosso coração se acalenta com essa notícia? Porque o Evangelho salva quem crê. Mas como crerão se não há quem pregue? Como que as pessoas que passam pela sua vida serão salvos se você não tiver um fogo no seu coração? Você está numa igreja que funciona através dos lares, que é estabelecida para que essa cidade conheça o Evangelho, a partir dessa igreja, em todos os bairros dessa cidade. Pastor Tiago disse muito bem aqui. Hoje, talvez aqui na estrutura física da igreja, nós estamos assim, resolvidinhos, dá sempre para melhorar. Daqui a pouco a gente vai arrancar a bateria desse negócio, botar uns negocinhos mais modernos aqui, deixar mais bonitinho, bota uma luz, melhora a climatização. Logo eu vou fazer um desafio para cada um comprar uma cadeira, para a gente botar uma cadeira acolchoada aí, quem topa? Sentar na cadeira melhor. Comprar umas cadeiras top, a gente pode fazer algumas coisas, mas do ponto de vista da estrutura mínima necessária para cultuar Mogi, ok, é pagar as contas do mês, não são poucas não, bastante conta. Mas nós já estamos indo para outro nível agora, meus irmãos. Você sabia que a igreja de Mogi plantou integralmente a igreja de Poá? Sabe quanto foi gasto no galpão? 363 mil e alguns reais. Com oferta de vocês. Nós plantamos uma igreja na qual foram 200 pessoas e hoje quase 500 pessoas estão dando glória a Deus através de você. Você fica feliz com isso? Você pode aplaudir Jesus por isso? Você sabia que tem gente que não vai mais para o inferno porque você ofertou? Entende como é mais do que cantar? Quando você vem aqui, dizima, faz seu pix, que nem eu faço, vai lá atrás, você está salvando gente, você está tirando gente do inferno, gente. A maior justiça social que existe é a plantação de igreja. A maior obra missionária que existe é plantação de igreja. Porque a igreja não é como dar um prato de comida. Você dá um prato de comida hoje, amanhã a pessoa tem fome. Agora quem come do pão vivo que desceu do céu, jamais tem fome. Isso é muito sério. Isso é tão sério que esses dias roubaram o microfone lá em Poá. Furtaram, né, subtraíram o microfone. Fiquei indignado, briguei com a galera do áudio no grupo, porque, agora qual que é o café? Esse aqui é o quentinho. Pistolei mesmo, como diz a galera aí, né? Os brasileiros falam isso agora. Fiquei ali, bravão. Falei, como que vocês não guardaram esse microfone na sala trancada, gente? Vocês deram sopa, ocasião faz o ladrão. Tem gente, não vou pregar mais seu sermão. Tem gente de fora aqui, entrando e saindo. Vocês vacilaram. Mas beleza, eu falei, qual foi o último dia que usaram o microfone? Ah, pastor, foi dia 28. Falei, vou puxar a câmera de 7 dias. Vou assistir 12 câmeras, 24 horas por dia, 7 vezes aqui, vou assistir. Eu vou achar quem foi que pegou esse microfone, porque alguém pegou. Aí o cara do monitoramento ficou com dó de mim e falou, nossa, pastor, eu ia ficar o dia inteiro assistindo a imagem. Eu ia pôr no 8x, né, ia na hora que a câmera, mas ia gastar uns 4 dias da minha vida fazendo isso. Falou, pastor, eu vou te ajudar. Resumo, vimos a imagem. O camarada entra na sala que ele não tinha que entrar, bota a mão onde a gente tinha pegado, dá para ver o microfone na mão dele, ele sai. Peguei a câmera. Essa hora, irmão, vocês sabem que eu já fui do choque, né? Da polícia. Essa hora vem tanta coisa que a gente conhece gente boa e gente ruim. Já sei que se levar para a delegacia o furto, o cara negar, não é danado. A gente fica com vontade de ligar para os irmãos que vai lá quebrar a perna do cara e tomar o microfone. Confesso. Não foi vontade de fazer coisa boa. Minha vontade era levar a câmera e mais uns 2 caras e fazer o cara vomitar o microfone onde tivesse aquele microfone. Confesso, eu tenho que confessar o pecado. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Até porque eu não fiz isso. Aí eu fui no caminho. Os caras, pastor, quer que eu vou com você? Eu falei, não, quero ir sozinho, quero olhar no olho do cara. Quero ir lá com o meu celular e mostrar a imagem, quero ver o cara negar. E fui lá, e o cara é crente, detalhe. Aí eu fui lá. Aí na hora que eu estava descendo do meu carro na igreja de Poá, o pastor Igor Felipe estava comigo. Aliás, pastor Igor Felipe, agora Felipe, Fernando e Benício, sobrinho nosso aí. Seja bem-vindo ao mundo, Benício. On firezinho, burnizinho aí da gente. Glória a Deus, depois de quase 2 dias no hospital, deu certo. Aleluia. Pastor Igor foi comigo na hora que fui descer na igreja.
O Espírito Santo falou para mim assim, ó: trata ele com brandura, porque a palavra branda desvia o furor. Cara, assim, era tudo que eu não queria. Eu queria matar o cara na pancada, eu confesso. Eu tenho que confessar. Falei: Jesus, eu queria que o velho homem saísse 5 minutos sem o Senhor olhar, sabe, dá 5 minutos só para conversar com ele, depois o Senhor volta. E aí Deus falou, é o poder da palavra de Deus. Na hora que Jesus falou, meu coração acalmou. Quem já experimentou isso? Na hora que Jesus fala, seu coração acalma. Jesus falou: fica calmo. Aí eu fiquei calmo. E veio aquela brandura do Espírito Santo de novo. Eu precisei disso algumas vezes na minha vida. Eu digo para Dani, eu falo: Dani, sem Jesus eu sou um homem extremamente violento. Por isso que eu sei que Jesus muda mesmo a gente. É Jesus que muda a gente. Se tirar Jesus aqui, gente, eu tenho que descer daqui, que eu sou o pior de todos vocês, não sobra nada. Ainda bem que é por Jesus que a gente está aqui, né? Quem se identifica comigo aí? Glória a Deus. E aí eu fui e mostrei a imagem para o cara. Falei: fulano, Deus, não deixa eu errar e falar o nome do cara aqui, por favor. Falei: fulano, preciso conversar com você, vamos ali na sala. Mostrei a imagem para ele, falei: ó, essa foi a última vez que eu vi esse microfone, o microfone desapareceu. Falei: ei, falou: ó, pastor, eu não peguei não. A câmera, cara, a câmera. Falei: mas o que é isso aqui que eu estou vendo na câmera? Ele falou: não, pastor, você não está vendo que minha mão vai ali? Tinha um lugar que a mão não dava para ver. Ele falou: deixei ali. Falei: cara, depois desse dia eu não vi mais o microfone. Não, não fui eu. Me fazendo de tonto. E eu naquela calma que Jesus me deu na hora. Falei: cara, tudo bem, mas vai ficar difícil confiar em você. Falei: por que você entrou nessa sala? Você não estava fazendo trabalho nessa sala. Você foi mexer numa caixa de equipamento. Não, pastor, é que eu gosto de som, sou muito curioso e tal. Falei: ah, beleza, tá bom. O cara foi almoçar, eu fiquei ali na igreja ali, mas nossa, cara, aquela coisa assim, fervendo em mim. E eu já tinha orado antes. Eu falei: Deus, que quem pegou esse microfone, quem foi ousado para entrar na sua casa e tomar um recurso da casa de Deus, ou o camarada se arrepende, ou o teu fogo queima a mente desse cara para ele se arrepender, ou esse cara vai queimar no inferno, porque ele está abusando da sua graça. O cara entrou na igreja e roubou uma parada da igreja. O cara é muito sem vergonha, né, gente? Na igreja roubou uma parada. O cara está trabalhando, eu estou pagando o cara, abençoando o cara vai lá e rouba minhas coisas. Pior, rouba as coisas de Deus. Aquilo ali é comprado com dízimo de gente que muitas vezes deixa de comer para ser fiel ao Senhor, porque eu sei que tem gente aqui que faz isso. O cara atrasa uma conta para não deixar de dizimar. Então isso mirou. Falei: o cara está tirando dinheiro de gente que muitas vezes rala para ser fiel a Deus. Eu não aceito isso. Falei: Deus, o Senhor vai consumir a mente desse camarada que roubou essa parada agora. E aí eu orei. Final da tarde o cara voltou. Eu falei: amigão, vamos fazer o seguinte: eu não posso fazer uma acusação formal com você, que você pegou. Eu vou mandar as imagens para um advogado, vou ver no monitor melhor. Mas eu quero que você junte suas coisas e não volte mais aqui. Se eu te devo alguma coisa eu vou pagar. Eu não quero mais que você trabalhe aqui, porque eu não consigo trabalhar com alguém que eu não confio. Nessa calma que vocês estão vendo aqui, eu falei: eu não consigo trabalhar com alguém que eu não confie. A equipe viu essas imagens, vai ficar estranho para o senhor aqui. Por favor, se eu te devo alguma coisa, manda a fatura, eu vou acertar para o senhor essa fatura. O cara juntou as coisas, não questionou, não reclamou, ficou na boa, achou que estava tudo ótimo para ele, saiu no lucro. E amém. E eu fiquei naquela de perder o playboy, né? Difícil, né, ser violado, alguém roubar uma coisa, você saber que é o cara e não falar nada, né? Eu fiquei naquela, mas eu já tinha orado e eu entreguei para Deus. Eu falei: Deus, o microfone era seu, o senhor tem que resolver seus problemas. Do jeito que eu tentei, não adiantou nada. Concorda comigo? Você sabe que em Atos 3, Pedro faz uma oração exatamente assim. Vocês estão rindo da minha oração, mas é uma oração bíblica. Quando as pessoas vão para cima dos apóstolos, depois deles terem curado o coxo na porta, ele diz: Deus, vê as ameaças que estão fazendo contra o Senhor. Pedro não disse que era contra ele. Eu não sou dono de microfone, o microfone está no nome da igreja, a igreja não é minha, é de Jesus. Então eu falei: ó, roubaram o seu microfone, o senhor não vai fazer nada? Eu não sou soberano, o senhor é. Foi assim que eu orei mesmo. Acho que Jesus ri de mim também. Falei: o microfone é seu, se o senhor não der conta das suas coisas, eu não consigo. Resumo: 2 dias atrás, chegou um envelope na igreja. Alguém desconhecido levou um envelope aos cuidados do pastor Adriano. Atrás do envelope estava escrito: por favor, pastor Adriano, abra, tira a foto e manda para o pastor Neto. O que estava lá dentro? O microfone. Para mim isso é um testemunho, porque é um milagre, gente. Alguém que furtou uma parada, se arrepender e devolver, eu nunca vi. Eu tenho 27 anos de igreja, eu já vi roubar muita igreja. Aqui já roubaram um iPad, um data show. Na outra igreja já entraram, tentaram levar uma televisão. Deu tempo da gente pegar o cara, a gente não agrediu o cara também, deu tudo certo. Só colocou a televisão no lugar, deixou ele embora. Já vi roubar muita coisa, mas devolver eu nunca vi. Devolveu porque o fogo de Deus queimou na mente dele. Juízo ali de Deus provocou, cerrou o fogo dele. Você está rindo dessa história toda, mas é o mesmo fogo que eu orei para ficar no coração dele, que eu estou orando para estar no seu agora. Que ou você vai pregar o evangelho, ou você vai dormir com o seu travesseiro pesado. Você quer isso na sua vida, irmão? Sabe por quê? O Espírito Santo, ele não veio aqui para falar o quanto que você é legal. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para te guiar à verdade, ele não veio para te guiar no conforto.
Ele veio para te trazer perturbação e incômodo. Os apóstolos eram chamados de perturbadores. Eu não estou aqui para ser coach de plateia animada, eu estou aqui para perturbar a sua mente. Eu estou aqui para te provocar, para lembrar para que você está aqui. Você foi chamado para ser salvo, para ser um agente de salvação. Jesus disse para Pedro: eu não quero mais que você pesque peixe, eu quero que você pesque homens agora, Pedrão. Continua trabalhando, meu irmão, continua ganhando dinheiro, continua vendendo suas paradas lá, sendo empreendedor, seja o melhor advogado, melhor, sei lá o que você faz da sua vida, mas lembre que tudo isso só serve para a glória de Deus. Deus paga as suas contas. Se você se comporta como alguém, eu vou mudar a pregação, estou terminando daqui a pouco. Se você se comporta como alguém, uma hora eu prego essa mensagem, tenho certeza disso. Uma hora a gente chega nela. Olha só. Portanto, você, meu filho, 2 Timóteo capítulo 2, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está lembrando Timóteo aqui, você precisa se fortalecer na graça. O que é a graça? É a mensagem que diz que você não merecia e estava aqui. Você e eu fomos salvos pela graça, é um favor imerecido. Misericórdia é você não receber o que você merecia, você não foi para o inferno pela misericórdia de Deus. Graça é você receber o que você não merecia, você vai para o céu por causa dessa graça, amém? Glória a Deus, amém? Quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Quem ir para o céu fala amém, amém. Que bom que você quer ir para o céu. Então fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E olha o que Paulo diz: as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, a pregação do evangelho que chegou por meio de Paulo até Timóteo, ele diz: confie também a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-las a outros. Presta atenção, Paulo não estava preocupado com Timóteo como alguém que estava aprendendo para aprender. Tem gente que vem na igreja aprendendo só para aprender, ou seja, ele recebe para ele saber, ou seja, só para ele mesmo. Paulo está dizendo: Timóteo, eu não estou ensinando para alguém que tem interesse em apenas aprender. Paulo está dizendo: aquilo que você aprendeu de mim, você tem a obrigação de aprender, como quem tem o dever de ensinar. As palavras que você me ouviu, você vai confiar a homens fiéis que também tenham capacidade de ensinar. A preocupação de Paulo é: Paulo ensina para Timóteo, Timóteo ensina para o Beltrano, Beltrano ensina para o ciclano, para o fulano, etc e tal. O evangelho precisa continuar a partir de você. Se você é alguém que está se fortalecendo na graça, você não vai vir aqui ouvir a palavra e falar: nossa, que legal, eu estou fortinho. Não, você vai falar: eu aprendi algo que amanhã, na segunda-feira, eu preciso ensinar para alguém, que vai ter condição de ensinar para alguém na terça, que na terça vai ter condição de ensinar para alguém na quarta, e essa mensagem do evangelho vai se espalhar. Quem está entendendo o que Jesus está falando? Você não foi salvo para ser salvo, você foi salvo para salvar. Você não foi salvo para ser achado apenas, você foi achado para encontrar. Paulo está dizendo isso. Ele fala dos sofrimentos, ele fala de diversas coisas aqui, mas olha o que ele diz. Ele diz assim no verso 4: nenhum soldado, ou seja, alguém que foi alistado para a guerra, você foi alistado para uma guerra, se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Paulo não está dizendo que não tem negócios na vida civil. Eu sou pastor aqui, e pelo menos agora há um mês e meio, eu deixei de ser outras coisas, né? Deus foi queimando minhas carroças, porque as que eu não queimei, Ele mandou fogo. Então, tem umas 3 semanas eu fui demitido do atacado, não sou mais representante comercial, a faculdade me mandou embora, sem motivo. Eu entendi que foi Deus puxando meu tapete mesmo. Mas amém, Ele é o Senhor. E as minhas carroças foram sendo queimadas ao longo desses 7 anos. Demorei, né? Eu fiquei 3 anos ali arrastando, 4 anos sem receber nada da igreja, e a galera falando: o pastor está enriquecendo depois que virou pastor. Mal sabem os língua preta aí, os língua peluda, que eu não ganhava nada, eu só dava dinheiro para a igreja comprou um terreno com os prolabores que eu abri mão durante 4 anos, mas gente fala, né? Tem gente que gosta de falar. Estou andando com o Evoque, que eu nem comecei a pagar ainda, o pessoal fala: o pastor de Evoque, nunca paguei Evoque ainda, daqui a pouco o Thiago manda tomar Evoque do pastor. Deixa eu tomar meu café frio aqui. E aí eu fui então tendo negócio, aliás eu estou caçando algumas coisinhas para ganhar um dinheiro por fora e tal, porque está começando a faltar, né? Mas o que eu entendi? O que Paulo está dizendo não é que você não pode ter outras coisas. Preste atenção, porque Deus vai curar a sua mente. Preste atenção nisso, Marcelo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Não significa que ele não tem coisas lá fora. Não significa que ele não tem. As coisas não o envolvem mais. Por que ele não pode se envolver com as coisas fora?
Você vai fazer uma faculdade? Faça uma faculdade, seja o melhor aluno, tenha um diploma, mas não se deixe envolver por isso. Isso não é o mais importante na sua vida. Você tem um empreendimento? Seja o melhor, atenda seus clientes com qualidade, ganhe dinheiro, mas lembra uma coisa, não se envolva com aquilo. Por que você não pode se envolver com aquilo? Porque você já está envolvido com aquele que o alistou para trabalhar para a sua obra. Seu negócio é outro. Priscila, seu negócio não é cortar cabelo, seu negócio é ganhar almas para Jesus. Tiagão, seu negócio não é consertar empresas financeiramente, seu negócio é ganhar empresários para Jesus. Entendeu? Você vai lá e ganha dinheiro, mas isso não te envolve mais. Por que não me envolve mais? Você já se envolveu com Jesus. Você corta cabelo, Marcelo, mas você corta cabelo para a glória de Deus agora, o dinheiro vem. Quem está me entendendo? Pelo amor de Deus, tem alguém que está entendendo o que Jesus está falando? Você já tem um outro compromisso, pode aplaudir, se for Jesus, mas aplaude Jesus, Ele está falando com você. Por que eu não me envolvo com os negócios da vida civil? A metade do verso 4 vai dizer, já que ele deseja agradar aquele que eu alistou. Não tem como mais você ficar envolvido com as coisas lá de fora. Meu irmão, você ganha seu dinheiro, faz suas paradas, você vai comer da melhor coisa dessa terra, você vai entrar nos melhores lugares, você vai ver a caravana de Israel, você vai falar, eu vou conseguir para esse lugar, Deus vai me dar condição, eu vou pagar. Quem está comigo nisso aqui? Nós vamos colocar uns 3 ônibus lá, vou parar aquele negócio todo lá, vamos incendiar aquele negócio, vamos deixar o povo lá, o povo que não adora Jesus, vai sair tudo crente de lá, vão ganhar alma para Jesus lá, vamos botar os 144 mil só na nossa lista, então uns 12 mil de cada tribo lá, para Jesus voltar logo. Haja paciência com política no Brasil, com todo esse negócio, para você ganhar logo gente para Jesus, para a gente ir para casa. Amém? Amém, irmãos? Você precisa agradar quem já te chamou antes, meu irmão. Essa vida civil, essas coisas, seu casamento, seus filhos. Pastor, meu casamento, eles são menores do que o reino de Deus. Você precisa amar Jesus mais do que você ama seus filhos. Eu duvido que uma mãe ame alguém mais do que ama os filhos. Jesus disse, você precisa me amar mais do que você ama seus filhos. Está ali a Ju ali, com 2, ó. Precisa amar Jesus mais. Você sabe o tamanho do amor que você tem. É difícil pensar nisso. É difícil pensar nisso. Jesus, você tem que amar mais a Jesus do que o bem. Entende isso? Por quê? Porque você quer agradar a Jesus. Só quem é mãe sabe do que eu estou falando. E quando você deseja agradar a Jesus, porque o que Ele te chamou para ser e para viver é muito maior, todas as outras coisas são alinhadas. Não significa que as outras coisas não vão funcionar. Significa que elas vão ser colocadas no devido lugar. Elas vão ser organizadas. Jesus, que é o sol da justiça, precisa ocupar essa posição de sol, e todas as outras coisas na sua vida vão se alinhar e se orbitarem na sua vida a partir dele. Jesus é que organiza o cosmos na sua vida. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, seu casamento funciona melhor, seus filhos começam a funcionar perfeitamente, suas finanças são alinhadas. Você não está vivendo isso porque você não colocou Jesus em primeiro lugar. Se você acordar de manhã e falar, como que eu posso glorificar a Deus hoje? Eu garanto para você, suas vendas vão fluir de um nível melhor, seu casamento vai ficar mais delicioso do que já é, seus filhos vão amar Jesus mais do que amam todas as outras coisas, e os prazeres desse mundo não vão dominar. Experimenta o que eu estou falando. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, 8b diz isso para você. Deus é que está te fazendo um convite. Se você colocar isso no seu lugar e falar, eu vou ganhar o meu bairro para Jesus, eu vou parar de ficar falando, ninguém gosta de culto no lar, e vai abrir a sua casa para ganhar uma para Jesus. Você vai ver o que sua casa vai virar. Você vai ver os seus cômodos sendo cheios de paz e de alegria, sua vida funcionando. Enquanto você está negando o chamado de Deus, você está batendo cabeça. Enquanto você está falando, eu não gosto de clã, eu não quero saber disso, você está perdendo de Deus na sua vida. Não é por causa de mim não, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer com você ou sem você. Eu não estou pregando porque eu quero algum resultado, eu não preciso de resultado para crer. Eu comecei isso aqui com 12 pessoas, meu irmão, com eu fazendo violão aqui, não tinha um Leandrinho, Mateus, não tinha nada, e Deus faz o que, a palavra de Deus sustenta aqueles que creem, eu sei o que eu estou falando. O meu clamor aqui não é porque eu preciso de alguma coisa, irmãos. Eu não prego o evangelho para satisfazer meus interesses. Se fosse para satisfazer meus interesses, eu tinha 3 empresas. Eu sou sommelier aqui, eu podia estar na Itália vendendo vinho agora, eu ia estar deitado agora lá num lugar tranquilo, vendo o mar, eu ia estar no Mediterrâneo tranquilo agora. Eu estou aqui porque eu amo Jesus, e eu tenho certeza que esse lugar que eu estou aqui é muito melhor do que qualquer praia da Itália agora. Eu tenho convicção, eu não estou falando isso com dor, eu não estou falando isso para você, eu tenho pelo menos umas 3 ou 4 profissões. Se eu fechar a porta aqui amanhã eu estou empregado, eu confio naquilo que Deus me deu, e Deus disse isso para mim, e eu também não estou me orgulhando. O meu orgulho é, ai de mim se eu não pregar o evangelho. O meu orgulho é confiar em Deus, eu sei o que eu estou falando, eu estou querendo que seu coração se incendeie por isso, porque essa é a verdade que transformou a minha vida. E se eu não falar disso para você, o que eu estou fazendo aqui?
Estou pastoreando o quê? Uma igreja de marketing, que tem um Instagram bacana, que sabe fazer um videozinho legal, que a nossa câmera é bonita. Isso aqui vai pegar tudo fogo, gente. Os elementos vão ser desfeitos. Isso aqui é o reino inabalável. O reino inabalável é esse que está queimando no seu coração agora. Daqui a pouco pode fechar a porta da igreja. Pandemia, você duvida que porta de igreja fecha? Alguém agora duvida? 3 anos atrás você duvidava. Você duvida agora que igreja fecha ou não? E aí, se fechar a igreja? Sua casa podia estar aberta ainda e gente podendo estar sendo salva. Entenda o que Jesus está falando com você. Entenda o que Jesus está falando com você, porque nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E a regra é a seguinte: você foi salvo, quem que você está salvando? A regra do reino de Deus é essa. Você quer ser coroado como um atleta vencedor? Jesus está falando para você: por que a sua casa não está aberta? Por que você está indo para o clã sozinho e não tem alguém do seu trabalho indo com você, um vizinho indo com você, alguém que te curia lá e te stalkeia no Instagram? Por que você não está? Tem adolescente que tem contatinho para ficar falando besteira, mas não fala de Jesus para ninguém. Por quê? Jesus está queimando o seu coração, meu irmão. Nós estamos completando um ciclo aqui de 7 anos. Na verdade, nós já estamos na 2ª semana do nosso 8º ano. O 8º fala de coisas novas sendo feitas. Até o final do ano tem 7 igrejas Burn funcionando. A promessa que Deus colocou no meu coração. Eu quero saber quem vai encher esse lugar de alma sendo salvo para Jesus. Se você está entendendo o que Jesus está falando com você. Sobe aqui, menino, sobe aqui. Vamos louvar a Deus. O lavrador que trabalha arduamente. Olha só que top. Verso 6, 2 Timóteo 2. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Olha o que Deus está dizendo para você. Se você trabalhar na seara dele, você vai prosperar. Não, eu vou dizer de novo que eu queria que tivesse crente para entender isso aqui. Se você entender essa mensagem, em vez de ficar quebrando a cabeça com seus clientes, em vez de ficar quebrando a cabeça com as suas planilhas, mas acordar na segunda-feira de manhã para falar: eu vou ganhar alma para Jesus que eu ganho mais, você vai ver a sua empresa funcionando no automático. Não, Deus, vou ler o último verso que diz assim, ó: reflita no que eu estou dizendo, porque o Senhor dará entendimento a você de tudo. Verso 7 diz isso. Deus, dá entendimento para esse povo agora do que eu vou dizer mais uma vez. Se você acordar amanhã cedo, e ao invés de ficar como você faz todo dia, preocupado com as reuniões, com a planilha, com o cliente, com o funcionário, com o diabo a 4, com a conta que você tem que pagar, mas você fala: eu acordei essa manhã para brilhar para a glória de Deus e para encher o céu de gente. A sua empresa, os seus relacionamentos, os seus recursos vão funcionar no automático para a glória de Deus. Quem crê nisso? Para de se envolver com as coisas passageiras e deixa o seu coração ser entrelaçado com aquilo que é eterno. Quando o seu coração se entrelaça com coisas passageiras, você se torna alguém passageiro. Mas quando o seu coração se entrelaça com a palavra de Deus, que é aquilo que eu estou pregando aqui, quando o seu coração deseja agradar aquele que te chamou para a sua própria glória e virtude, você se torna eterno como a palavra de Deus é eterno. Quem se une a Cristo se torna um espírito com Ele. O espírito de Cristo não pode provar a morte. O espírito de Cristo não pode ver a corrupção. O espírito de Cristo é um espírito que dura para sempre. Quando você se torna um com a natureza de Cristo, você traz a eternidade para dentro de você. Você não vive a eternidade porque você está entrelaçado com as coisas passageiras. Se você se entrelaçar com o Senhor nessa noite, se você entender isso para a glória de Deus, não deixar o pastor ficar suando e cuspindo aqui com a boca seca de tanto falar, e deixar que essa palavra entre como palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus no seu coração. Ela vai ser uma semente poderosa, ela vai dar fruto. A palavra de Deus funciona, irmãos. Eu sou só um semeador aqui. Jesus disse: o semeador saiu para semear. Eu estou só semeando. O problema não está no semeador, e o problema jamais está na semente, porque a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus que formou tudo que você está vendo e que você não está vendo. A questão é, aonde a semente cai? Porque muitas das sementes caem em terrenos de beira de caminho. O que são terrenos de beira de caminho? Fala: o que são, pastor? A semente que cai em terrenos de beira de caminho
São sementes que caem em corações endurecidos, porque estão cheios de ranço, de rancor, de mágoa. São corações que foram pisoteados. Então aquela terra é uma terra socada. Sabe quando você aterra um terreno e soca? São corações que estão assim endurecidos. Estou magoado, eu fui na minha célula, eu vim de uma igreja, meu pastor me tratou mal, meu não sei o que, está cheio de coisa, o coração endureceu. Tem um monte de desculpa das coisas que foram feitas. Para de se agarrar ao seu passado, ao que as pessoas fizeram, porque senão a semente de Deus bate e não entra. Ela fica num terreno duro. Uma semente poderosa que pode trazer atrás de você uma multidão, que pode salvar uma cidade, uma nação. Mas seu coração está duro, porque você está magoado. Ninguém me reconhece, quer ser reconhecido, morre. No ML você vai ser reconhecido, alguém vai falar, era fulano. Deus te reconheceu, Ele disse para você, você é meu filho, ponto. O resto é detalhe. PR ponto não faz nada no céu. Você não precisa ser pastor fulano de tal. Mó dor de cabeça da sua vida se você for. E bem feito se você for. Vamos comigo. Coração duro. Aí a palavra de Deus bate, pum, cai. Ah, eu estou magoado. As palavras de Deus vêm, bate, pum, cai. Outras sementes caíram então num terreno pedregoso. Ela entra ali, ela tem que sofrer tanto para entrar naquele terreno. Existem coisas ali que foram ocupando esse terreno e criando obstáculos nesse terreno. Tem muita coisa importante ali enchendo o coração. Isso cria fronteiras para que a palavra de Deus penetre e tenha raízes. É um solo rasinho, né? O cara se alegra com aquilo, mas aí vem as dificuldades, né? Não funcionou. Você prega a semana inteira, ninguém é salvo. Você prega um ano e não cansei. Logo murcha, porque o sol vem, a coisa aperta. Outros, um terreno espinhoso. Os cuidados do mundo, as riquezas, o pecado, sufocam a palavra. É a mesma semente. Jesus disse: uma porém caiu numa terra fértil. E essa é a minha oração nessa noite, que você seja uma terra fértil, que você não despreze a profecia nessa noite. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu acho que é o verso 19 ou 20: não tratem com desprezo as profecias. Que você seja uma terra boa para reter o que é bom. Que você saia daqui essa semana. Amanhã, terça-feira, tem clã acontecendo em vários bairros aqui dessa cidade. Em Guarulhos, tem gente de Guarulhos que foi de manhã e está aqui, que eu sei. Tem gente me ouvindo aí na internet. Tem clã em Poá, em Ferraz, em Suzano. Pode ter em São Miguel se você quiser. Tem em Guaianazes, São Mateus, meu Deus. Em Mogi tem em Mogi inteiro, irmãos. Tem a irmã de Guararema que me chamou essa semana. Pode ter um clã em Guararema se você quiser, alguém vai para lá. Pode ter um clã onde você quiser. Você pode abrir sua casa, acolher como uma terra fértil e falar: eu sou um ganhador de almas. Eu vou mudar a realidade da minha família, do meu bairro, da minha cidade, da sociedade, da minha nação. Eu vou espalhar esse fogo de Deus. Isso é ser uma terra fértil. Para de ficar trabalhando pela comida que perece. Para de acordar de manhã para pensar quantas vendas você vai fazer e fala quantas almas eu vou ganhar, que eu te garanto que as vendas acontecem. Eu te garanto. Eu fiquei 8 anos pastoreando jovens com a pastora Dani todos os sábados. Nunca falhei um sábado. Nosso casamento não estragou porque a gente não tinha um sábado para sair. Ai, não dá para ir, sabe? 8 anos, todo sábado. Sábado, quarta, abrindo igreja. Domingo de manhã ensaiando, domingo à noite, tomando carcada do pastor, porque o pastor não era maneiro. Você é firme, duro, você é certo, estava errado. Estava lá, ó. Nunca me deu R$1 para fazer nada com jovens. Nunca apoiou minhas maluquices. Eu fiquei lá 8 anos, servindo como ao Senhor e não aos homens. Chegava carnaval, acampamento. Trabalhava, eu precisava vender no carnaval, época boa para vender. Eu desligava meu palme, ia cuidar dos jovens lá, 150 jovens, chapando, expulsando demônio, adorando, os 4 dias que eu mais precisava vender. Aí no final da tarde eu pegava meu celular, meus clientes tudo me xingando, com o pedido, digita o pedido logo, tal. Aí nos 4 dias de carnaval que eu não estava trabalhando, eu vendia o que eu não vendia o mês inteiro. 8 anos só experimentando o que eu estou te falando. Eu falei, eu vou cuidar das coisas de Deus, o Senhor vai cuidar das minhas. E eu tenho vivido isso, meus irmãos. Nos últimos 15 anos eu tenho vivido isso. Eu falei, Deus, eu vou cuidar das suas coisas e o Senhor vai cuidar das minhas. E é uma troca bastante injusta. Para Deus, não para mim. Eu quero que você experimente isso no seu coração. Mas você precisa ser provocado por essa palavra. Você precisa dizer, feche seus olhos, repete essa oração comigo. Diga, Espírito Santo. Diga com convicção, diga, Espírito Santo,
sara o meu coração, quebra todas as estruturas de mágoas, de mentiras do passado. Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero ser uma terra fértil, na qual a sua palavra entra e dá fruto para a tua glória. Você pode aplaudir Jesus e se colocar em pé? Aplaude Jesus, se coloque em pé. Vamos adorar a Deus por mais um tempo. Está cedo ainda. Se a gente estivesse na balada, a gente ia começar agora. Está na melhor balada que tem em Mogi das Cruzes aqui. Balada dos santos, dos filhos de Deus aqui, dos que foram salvos, dos que têm o coração queimando por amor a Jesus. Levante sua mão, declara o tanto que você ama Jesus. Nós te amamos, Jesus, nós cremos na tua palavra. Nós vamos incendiar as nossas cidades. A partir de nós um fogo se alastrará e santificará corações e transformará famílias, porque é o Senhor quem está falando nesse lugar. Vamos adorar, vamos adorar.